retomando aí só a leitura do enunciado da questão número 1 para a gente poder dar sequência na nossa resolução, tá bom? Um corpo é lançado obliquamente com uma velocidade v0 formando um ângulo θ com a horizontal. No ponto de altura máxima, sua velocidade era 40 e é alcançada após 3 segundos de movimento. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor de V0 e de θ. São duas perguntas, né? Então, como que a gente tinha feito isso, tinha começado isso na semana passada? Eu tinha usado duas equações para provar para vocês que tanto faz qual delas que você usa, para você determinar aí, primeiro, uma expressão para V0 e o ângulo, né? A gente tinha usado essa expressãozinha aqui, né? A gente tinha falado que o nosso Vy é igual ao nosso V0y mais G vezes T. Tudo bem? A gente tinha partido disso na aula passada. Por quê? Através disso, a gente chegava numa expressão. Quando o corpo está subindo, ele depois para e desce, né? Quando estamos no lançamento oblíquo. Então, o carinha, eu vou considerar ele lá em cima já para descer. Por quê? Aí eu sei que o nosso Vy é Vy, nossa velocidade final. Nossa velocidade inicial lá em cima é 0. Se está descendo, 10 de G, porque a questão deu, e o tempo era 3. Com isso, a gente tinha falado que o nosso Vy era igual a 30, sendo Vy o nosso V0 seno de θ igual a 30. Essa daqui é uma expressão que a gente chegou na aula passada, certo? E aí eu tinha usado o Torricelli com vocês para vocês olharem... Torricelli não, foi Torricelli? Eu tinha usado uma outra expressão para mostrar para vocês que era a mesma coisa. Gente, até aqui tudo bem? Recordaram o que a gente falou na aula passada? Sim ou não? Daquele exercício? Ok. Aí a gente precisa calcular necessariamente o nosso V0 e o nosso ângulo θ, né? São duas perguntas. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai tentar pensar numa outra expressão, tá? Para que eu consiga calcular aí esses dois caras. Beleza? Alguém tem alguma sugestão? Eu tinha deixado como dica no final da aula passada para vocês, né? Não sei se vocês se recordam. Se recordam, gente? O que eu falei para vocês? Ó, daqui você não consegue fazer mais nada, mas pensa no movimento horizontal, não é? Que é o MRU. Quando você pensa nisso, você tem que lembrar que o seu Vx, que é a velocidade média, ele é calculado como? O seu Vx, ele é calculado como V0 cosseno de θ. E isso é muito importante, porque a questão, vamos lá olhar de novo, falou que no ponto mais alto sua velocidade é 40. O que você tem que lembrar disso daqui, gente? Que no ponto mais alto, o corpo está parado em relação ao eixo Y, né? Se eu tiver uma análise nos dois eixos aqui, ó, e olho o lançamento, quando o corpo atingir a posição mais alta, ele só tem velocidade na horizontal. E a velocidade na horizontal ela não muda. Então, esses 40 é o valor de quem? É o valor do Vx. Tudo bem, gente? É o conceito, né? É aquilo que foi falado em sala de aula. Quer dizer, em ambiente virtual de aula, né? Então, aqui nós temos o nosso Vx como 40 igual. O V0, não sei, muito menos o cosseno. Mas olha só que interessante. Você acabou de chegar numa outra expressão para isso. E por que isso é importante? Bom, eu tenho V0 nos dois, não tenho? Então, isola o V0. Isola ele, tá bom? Eu vou isolar o V0 aqui, ó. Tanto faz, tá, gente? Mas o V0 vai ser igual a quem? V0 vai ser igual a 40 sobre o cosseno de θ. Olha só, o meu V0
É 40 cosseno de θ. Eu não falei que eu precisava do V0? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor de V0 que eu acabei de expressar neste cara e substituir aqui. Então, esse cara vai ser o meu 40 sobre cosseno de θ. Como que vai ficar a nossa expressão? Aqui, ó. 40 sobre cosseno de θ vezes seno de θ igual a 30, certo? 40 está multiplicando, vai dividindo. Isso aqui fica escrito assim, né? Seno de θ sobre cosseno de θ igual a 30 sobre 40. Corta um zero com zero e dá 3 quartos, certo? Então, ficamos com seno de θ sobre cosseno de θ igual a 3 dividido por 4, 0,75. Pessoas, agora olha bem, que isso aqui você sabe. O que eu posso afirmar sobre isso aqui, ó? Do lado esquerdo da equação, seno sobre cosseno. Fiz uma pergunta, gente. Isso aqui você não pode titubear. Você não pode pensar meia vez antes de afirmar algo aqui. Você tá vendo como vocês falam para mim que física é um problema? E você não vê que a física é o problema. Porque o problema é a matemática. Não é a física. Você entende os processos físicos, você entende o movimento uniforme, você entende um lançamento oblíquo, você vê isso. Agora, quando cai num seno sobre cosseno, você trava. Então o problema não é a física. Gente, abre o olho de vocês para vocês verem que a matemática ela é a ferramenta que a gente usa. Então você tem que ter uma base matemática. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Vocês estão indo para um segundo ano. Não tem como você ir para o segundo ano sem olhar para um seno sobre cosseno e falar que é tangente. É a definição de tangente. É a definição que você aprendeu lá na primeira aula de trigonometria. Lá na tabelinha dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Sabe qual que é o problema? Você fica decorando música ao invés de entender aquela tabela, né? Entenda de uma vez por todas que aquela bendita tabela dos ângulos notáveis que você coloca lá, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60, não é para você ficar decorando musiquinha, para você decorar a tabela, é para você entender de onde vem esses resultados. O seno de 30 é meio, aqui é a raiz de 2 sobre 2, aqui é a raiz de 3 sobre 2, aqui raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Aí você começa a cantar, fala, a tangente é diferente. Para! É seno sobre cosseno a definição de tangente. Por que que a tangente aqui de 30 é raiz de 3 sobre 3? Por que que é raiz de 3 sobre 3? Porque é 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. É meio sobre raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a raiz de 3 sobre 3. Por que que você acha que a tangente de 45 vale 1? Porque é raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Dá 1. E por que que você acha que a tangente de 60 é raiz de 3? Que é raiz de 3, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Para de decorar música, de infantilizar as coisas nesse sentido, pelo fato de você, eu vou só decorar. A ciência não é decorar, a ciência é entender o processo. A partir do momento que você entende, você mata as coisas. Então, tá aqui uma leve comida de rabo, né? Porque ninguém me respondeu que seno sobre cosseno é tangente. Mas eu sabia, só não quis falar. Tudo bem. Beleza, aí tudo bem. Agora, você não olhar para isso e não saber que é tangente é um problema. Então, uma leve comida de rabo para você acordar e você começar a entender os processos. Portanto, tangente de θ
é igual a 0,75. Ou seja, eu preciso saber qual é o ângulo cuja tangente é 0,75. Ou seja, eu quero saber o arco cuja tangente é 0,75. O arco é o ângulo cuja tangente tem como resultado 0,75. E aí, assim, você não é obrigado a saber o 0,75, você é obrigado a saber os notáveis, ok? Que é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Você não é obrigado a saber, por isso que nessa questão você precisava disso daqui, de uma tabelinha, tudo bem? Então, a tangente está aqui, ó, na coluna da direita, a tangente de 0,75 é 37 graus. Então, o meu θ vale 37 graus. Tá aqui uma das respostas que a questão pediu. Outra pergunta é o V0, mas agora ficou simples, né? Se você sabe o ângulo, você sabe o V0, certo? Você pode escolher usar a expressão aqui ou a da esquerda. Eu vou usar a expressão da esquerda, tudo bem? Eu tenho ali o meu V0 como sendo 30 sobre um seno de θ. Sabendo que o ângulo é 37, o cálculo é 30 sobre o seno de 37. Olha na tabelinha de novo. Seno está aqui nessa coluna, 37 graus, 0,6. Então, seno de 37 é 0,6. 30 dividido por 0,6, 50 metros por segundo. Está aqui a resposta desta questão. 50 metros por segundo e 37 graus. Alguém tinha tentado fazer isso aqui? A gente tinha parado aqui, né? Que eu tinha finalizado a parte teórica e tinha parado nessa expressão da esquerda ali em cima com vocês. Agora a gente finalizou. Alguém tinha tentado aí ou não? Bom, você teve aí 2 dias para tentar, né, gente? E aí vem aquela discussão que a gente vinha tendo desde o começo do ano e eu, como coordenador da sala de vocês, me sinto meio que na obrigação de sempre estar falando, né? Se a gente pede a parada para vocês, não é para você, deixa. É para você tentar. Gente, eu pedi para você tentar de terminar de fazer uma questão. Se você pega meia hora para pensar isso aqui no seu dia, pelo amor de Deus, o que é meia hora do seu dia? Ainda mais você trancado em casa, você só tá estudando, não tá fazendo mais nada, né? Então, de novo tá fazendo errado. Então, de novo eu vou ter que falar, beleza? Bom, dito isso, eu vou apagar e a gente vai dar sequência resolvendo mais um exercício de lançamento oblíquo. Eu posso apagar? Alguém quer fazer algum comentário sobre tudo que eu falei em relação à matemática ou sobre a questão? Sinta-se à vontade. Pelo visto não, né? Então tá bom. Bom, novo, vamos lá, adiciono o quadriculadinho para ficar mais didático e para me auxiliar. E aí eu vou pegar a questão do material de vocês, tá? Deixa eu ver aqui que eu tô com muita coisa aberta, galera. Tá até difícil de achar a apostila de vocês. Aqui, achei. Vai lá nos adicionais de vocês, os exercícios necessários ao seu estudo. A questão é a questão número 29 do Mackenzie. Então, eu vou dar um recorte aqui nela. Vamos lá, computador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou pegar ela aqui. Vou jogar lá no nosso ambiente. Aumentar um pouquinho. Não, vou diminuir, porque senão não vai caber a resolução. Bom, vamos ler a questão. Vamos ver o que ela pede. Tudo bem? E na cara você já vê que é uma questão de lançamento oblíquo. Tá lá no vestibular, no Enem, na FUVEST, na Unicamp, na Unesp. Olhou isso aqui, lançamento oblíquo. Só olhando a parábola. Beleza? Mackenzie. Uma bola ela é chutada a partir de um ponto de uma região plana e horizontal, onde o campo gravitacional é considerado uniforme.
segundo a direção vertical e descendente. Tudo bem? Então, chuta de uma região plana. A trajetória descrita pela bola é uma parábola, tá? Então, lançamento oblíquo, é isso que a questão está falando. Módulo de G, o valor de G é 10 metros por segundo quadrado e a resistência do ar é desprezível. Considerando os valores da tabela a seguir, conclui-se que o ângulo alfa de lançamento da bola foi de aproximadamente quanto? A questão aí te forneceu uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos 15, 30, 45, 60 e 75, certo? Então, com esses dados você vai ter que calcular. Aí você vai olhar e falar, mas ele não me deu nada, ele só me deu G. Exato, ela é uma questão literal. Olha que bacaninha. É uma questão literal, só tem letra, não tem número. Tem um 0,3 ali que é quase nada. Mas é bom que não tenha número, porque você não vai perder tempo fazendo conta, você só vai usar os conceitos. Então, analisando a situação, o que ele me deu no desenho? Ele me deu o alcance, meu deslocamento em X, ele chamou de X, e me deu a altura máxima que o projétil, a bola no caso, ela atinge, que é 0,3x. 0,3 do alcance total. 30% do alcance total. E aí ele me pede o ângulo. Então eu vou tentar trabalhar com as ferramentas que eu tenho. Tá bom? Dito isso, como que a gente vai analisar isso aqui? Você vai ter que pegar e... O Daniel, é 45, certeza. Vamos ver, Daniel. Vamos ter que calcular para ver se é 45. Se for 45, lembrando do conceito, é o ângulo que me dá um alcance máximo, né? Tem que lembrar disso. Bom, dito isso aí, vamos analisar. Ele me deu a altura máxima, isso é bem importante, tá? Ponto de altura máxima é um ponto sempre importante no lançamento, ok? Então, se você quiser, você pode iniciar a sua análise por ele, tá? Como ele não te forneceu o tempo, vamos tentar fugir do tempo, né? Vamos fugir da variável t. Como já vai ter muita letra, vamos tentar fugir dela. Bom, considerando o ponto de altura máxima, que é um deslocamento em y, então vamos analisar no eixo y primeiro. Então, em y, analisando o ponto de altura máxima, a pergunta que eu faço para vocês é: qual a equação que eu uso em y para eu descobrir para eu colocar os dados dessa altura máxima aí? Qual a condição que eu coloquei anteriormente sobre o tempo? Qual é a equação, galera? Qual é o conceito utilizado aqui? Tá vendo qual é o problema de você não fazer o que eu peço no dia que eu dou aula? Y igual a V0 quadrado? Essa expressão não existe, Daniel. Tem o resto? É, tem. Ó, não tá lembrando parte daquilo que é a única coisa que você sabe. Você estudou Move. Você estudou Move. Estudou? Qual é a única equação do Move que não depende do tempo? Fala pra mim. Fala pra mim. Qual é a equação? Torricelli. Você não sabe o que fazer, mas você lembra do Torricelli. Então, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Essa é a equação que você aprendeu lá no movimento retilíneo. Você está vendo que eu não estou nem jogando direto as equações do lançamento oblíquo para você não se confundir. Vamos partir do move. Agora veja, a sua análise em move é só no eixo Y, então eu vou substituir pelas variáveis em Y. Vai ficar como isso aqui? Vy ao quadrado, que é a velocidade final em Y, é igual à velocidade inicial em Y ao quadrado, mais 2 vezes quem é a aceleração em y? Só a gravidade. E o ΔS a gente chama de altura. Ok? Então veja, quando eu atingi o ponto de altura máxima na subida, eu posso falar que eu parei. Então minha velocidade final é zero. Portanto, zero igual a V0y ao quadrado menos 2g ΔS. Por que menos? Porque eu estou subindo, estou indo contra a aceleração da gravidade. Então, joga esse cara para lá, vai ficar V0y ao quadrado igual a 2gh. Portanto, meu h, que é a altura máxima, é igual a V0y ao quadrado sobre 2g. Esta foi a expressão que a gente chegou de altura máxima no lançamento oblíquo. Mas se você souber só o Torricelli, você chega nela. Beleza? Bom, vamos lá. Então, nosso ponto de altura máxima é 0,3x, né? 0,3x igual
a V0y ao quadrado. Lembrando que o V0y é o V0 seno de θ, né? Tudo ao quadrado. V0 quadrado seno quadrado de θ, né? Tudo isso sobre 2g. Até aqui, tudo bem, gente? Estamos olhando só o eixo y por enquanto. Ótimo, galera. Então aqui, ó, temos uma expressão. Não tem mais o que fazer com ela. Mas você vê que já entrou uma pancada de variável aqui. Aonde que você encontra a variável x? Como que você pode sumir com ela? Lembrando que eu quero reduzir tudo ao ângulo, né? Como que você reduz a variável x? Eu vou olhar aonde agora? Olha a sua linha de raciocínio como ela tem que ser. Eu quero deixar só ângulo. Então, tudo que não for ângulo tem que sumir. Então, o g tem que sumir, o v0 tem que sumir e o x também. Mandaram aqui. Isso, vou olhar o eixo x. Vou olhar o eixo x. Por quê? No eixo x é onde eu tenho agora a variável x. Fala para mim, no eixo x estamos em mu, certo? O x não é meu alcance? Aqui, não sei as equações do lançamento oblíquo, mas eu sei que velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é a única coisa que eu sei do mu. Ah, beleza. Só que a minha velocidade é velocidade x. Então é V0x. Meu ΔS é o meu alcance e o tempo é o tempo total do movimento. Ferrou, porque o tempo está aqui. Não vai ter como fugir dele. Meu V0x é o V0 cosseno de θ igual a x sobre o tempo total. Então, o meu x será V0 cosseno de θ vezes o tempo total. Beleza. Se é o único jeito de eu achar uma expressão para o x, que é essa aqui, tudo bem. Agora eu vou substituir ela aqui, certo? Substituindo, vou dar sequência na resolução. Deixa eu dar sequência na resolução pro lado de cá, né? Vou dar sequência na resolução aqui, hein? Ó. 0,3 tá multiplicando quem? Quem é o x? Põe no parênteses lá, ó. V0 cosseno de θ vezes o tempo total igual. O que você tem do lado de cá? V0 quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. De novo, o x sumiu. Entrou quem? O ângulo, que é o que eu quero, entrou um V0 e entrou um tempo. Quem ferra a minha vida aqui é exatamente o tempo. Como calculo o tempo total? Eu cheguei nessa expressão com vocês, não cheguei? Professor, mas eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Então, se você não vai lembrar, tudo bem. Você tem que lembrar pelo menos do MUV. E lembrar dessa expressão aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Por quê? Essa expressão não é para o eixo y, então fica VY igual a V0y mais aceleração da gravidade vezes tempo. Se eu vou considerar só a subida, o meu V0y é 0, o meu V final y é 0, o meu V0y é V0y, e aqui é 10, 10 não, G, né, porque ele não me deu G, 10, não pode falar que é 10, vezes o tempo, né, de uma subida. Então vai ficar V0y igual a GT, porque o G é negativo, né? Então, o meu tempo só da subida é V0 seno de θ sobre o nosso querido G. Tudo bem? Isso só dá subida. Se eu quero o tempo total ele é igual a quem? Ao dobro disso, né? Que é uma subida e uma descida. 2V0 seno de θ sobre G. Agora, eu vou substituir. Então, agora eu tenho uma expressão para o meu tempo total. Eu vou jogar lá. Substituindo lá, como que vai ficar a nossa expressão? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar sequência para cá, tá? Vai ficar 0,3 vezes V0 cosseno de θ vezes 2 V0 seno θ sobre G igual a V0 quadrado
seno ao quadrado de θ sobre 2g. Agora presta atenção. Olha o que acabou de acontecer aqui. Que coisa maravilhosa. Quanto que é V0 vezes V0? Não é V0 quadrado? V0 quadrado não está multiplicando os dois lados? Pode mandar embora. Que mais, professor? Que mais? Vamos lá, vamos lá. Você tem G dividindo dos dois lados. Manda embora. Que demônios que sobraram? Sobrou aqui um seno de θ e seno de θ vezes seno de θ. Então, eu vou cortar um desses senos com esse aqui. Ah, agora sobrou só número e ângulo, né? É o que você precisa, né? Então, o que sobrou aqui, ó? 2 vezes 0,3 vezes cosseno? 1,2 vezes cosseno de θ. E do lado de lá sobrou o quê? Um seno de θ. Ah, posso passar o cosseno dividindo, né? 1,2 vai ficar seno de θ sobre cosseno de θ. Agora eu vou na casa de cada um dar um tapa na orelha de cada um se não me responder o que é seno de θ sobre cosseno de θ. Ah, legal. Tangente, né? Ah, vocês já sabiam, né? Eu sei que vocês já sabiam. Então, a tangente de θ está dando quanto? 1,2. Então, qual é o arco cuja tangente dá 1,2? 50. Daniel, não era 45. Alternativa correta, alternativa D. Mexeu com Torricelli, mexeu com velocidade média, mexeu com tempo total, o arranjo de tudo isso, mexeu com trigonometria, mexeu com análise de tabela. Então é uma questão bem completa do Mackenzie sobre lançamento oblíquo. Tudo bem, gente? Beleza. Belezinha, belezinha, belezinha. Que horas são? Nossa, vai acabar nossa aula daqui a pouco. Galera, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu posso apagar? Quer dizer, parar de compartilhar a tela, no caso? Bom, ninguém se manifestou, então sim, né? Ó, Dani, a gente vai terminar a apostila 6 antes do tempo. Então a gente vai ter tempo de resolver mais questões de lançamento oblíquo. Tá? A próxima parte ela é mais tranquila. A parte de ondulatória que vai vir é bem tranquilinha. O exercício 1 não é dos adicionais, é do exercício de sala. Página 64. 64 é a página, tá bom, Gabi? Página 64, exercício 1. Tá bom? Em relação à prova de vocês na semana que vem, não cobrarei lançamento oblíquo, pois eu dei essa semana. Vocês precisariam de um tempo a mais para absorver isso, né? Então eu vou estar postando as questões hoje na plataforma de lançamento oblíquo, mas não é tema de prova. A prova vão ter os temas que eu não cobrei na prova 1, mas eu vou especificá-los lá na seção de conteúdo de prova da plataforma de vocês. Então fiquem tranquilos. Tudo bem? Bom, câmeras abertas. Vamos fazer nossa tradicional chamadinha. Então vamos lá. Calma aí, galera. Eu tô abrindo esse ponte aqui. Primeiro ano. Física, a melhor matéria do mundo. A melhor matéria do mundo. Galera, e para quem se interessar, para quem se interessar, claro, né? Para quem tá assistindo a série Dark, né? Saiu o 7º episódio lá no canal do cursinho. Se você se interessa, dá uma olhada. Tá lá nesse episódio eu vou falar sobre experimentação como uma ferramenta de análise científica
para o descobrimento de universos paralelos, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá se você se interessa por esses temas, que o episódio 7 saiu ontem, ok? Bom, vamos lá. Senhorita Angel, está aí? Angel, não está. Ana Beatriz não se encontra. Arthur Siqueira tá ali, mas não consegue ligar a câmera, já deixou avisado, né? Daniel. Ei. 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 Ô, seu Meliante, o que eu já falei pra você? Ah, nem tá mostrando. Não Para. interessa, não interessa. Eu sei que você tá sem. Eu vi na hora que você ligou a câmera. Camiseta, certo? Daniel tá aí. Emerson, cadê o nosso querido De Fidelis? E aí, professor, tô sem camiseta também, sabe? Me dá mais porra. Vou sim, vou sim. Abre aí a câmera. Calma aí, professor, tá abrindo. Aí, ó. Eu vou fechar, vai me dar mais porra, você é louco. O que, É, nossa. que vocês. Eu não sei, o que vocês querem que eu fale pra vocês? Se não for uma comida de rabo. Porque, cara, você tá vendo uma aula. Ah, mas eu tô na minha casa. Mas é uma aula. Vocês ficam aí mostrando esse peitoral aí, parece um filé de grilo, vocês dois. Pelo amor de Deus, põe a camiseta da próxima vez. Gabriel Rodrigues Costa. Tô aqui, professor. Deixa eu ver você, cara. Faz tanto tempo que eu não falo com você. Olha ele aí. Tudo bem? De boa. De boa. Gabriel Rodrigues Oliveira. Tá ali também. Belezinha. Gabriele Mota. Gabriele Mota. Olha ela ali. Giovana Albuquerque. A Souza não está, né? Tá ali também, Giovana Albuquerque. Gustavo Alves. Não está. Gustavo Rafael. Já sabe, né, Pera aí, amigão? professor, tô ligando. Pera aí, né? Tô colocando a camiseta, né? Galera, você pode assistir aula na sua casa sem camiseta. Aí, ó, hoje ele tá de camiseta. Eu sei por que você tá de camiseta hoje. Eu sei por quê. Porque a É Luciana o tava filho na do sala. Hércules, é o filho do Hércules, É, professor. porque Filho do Hércules. A Luciana tava na sala, estavam com medinho, né? É, filho do Hércules. Gustavo Rafael tá aí, Salustiano. Salustiano. Filho, dormiu. Bom dia. Boa tarde. Gustavo Salustiano não está? Não está. Isabelle, vou tirar a foto da Angel. Roma já falou que a internet dela caiu. Isabelle. Olha ela aí. Bem, filha. Isadora. João Vitor Marques. Aqui. Isadora tá aí. João Vitor Marques. Oliveira não está. Lívia também não. Senhor Marques, o senhor está aí? Beleza. Luísa. Prof. Cadê você, filha? Só ouvi sua voz, não estou te vendo. Ah, agora sim. Agora eu estou vendo. Maria Eduarda. Mariana de França. Maria Eduarda ali de novo com seu headset da Barbie. A famosa gamer.
Mariana tá aí, Maridora tá aí. Matheus Roque. Ô, Roque, eu tô com saudade de você, cara. Abre a sua câmera. Você não consegue abrir a câmera? Pode perguntar aí nas aulas que você faltou. Eu falei pra galera, eu tô com saudade de você, cara. Naila, tá por aí? E Fica professor? Beleza. Fica tranquilo, ô Roque. Bom, Naila tá aí, Ramon não está, Ruama. Ruama. Aqui, professor. Ah, tá ali. Samuel. Kipro. Ah, ele lá. Ah, e Yasmin. Yasmin. Tô aqui. Beleza. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. É sempre um prazer poder dar essas comidas de rabo em vocês. Sempre que vocês não respondem uma coisa na matemática básica, assim, que. Matemática básica, né? Básico para vocês que têm esse acesso a essa matemática, né? Essa parte da matemática básica aí para vocês, eu fico muito feliz. Vocês não sabem o como isso me deixa feliz, tá? Então, obrigado por essa oportunidade de poder dar mais uma carcada em vocês. Espero que as ideias de lançamento oblíquo aí com essas resoluções tenham ficado claras. Você pegar elas como base, você mata uma porrada de exercício, tá? E estudem. Estudem, porque pelo que eu tô olhando na plataforma, em relação às pastas de lição de casa que eu tô colocando para vocês, estão fazendo errado, hein? E eu ainda tô avisando. O problema vai ser quando eu parar de avisar, porque aí significa que eu larguei mão. Então, se dediquem. É importante para vocês. Beleza? Então, ó, beijinho e a gente se vê na segunda-feira. Até mais.